Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Fantasy de Bar. Hoje falando sobre a semana 9 da NFL. Comigo sempre ele, Matheus Chaves, o nosso craque, o nosso guru do Fantasy Futebol. Ele, como é que tá? Fala, Léo, fala galera. Você falou semana 9, né? Que já deu até um aperto. Porque... Dá um apertinho no coração, né? Mas, mano, já tá quase nos playoffs, né? Tipo, playoff semana 14, 15, agora que aumentou na temporada. Então, filho, 5 semaninhas aí para decidir a vida. Então... 5 semanas para você resolver sua vida no Fantasy Futebol, correr atrás de prejuízo ou manter liderança. Exatamente. Então, mais importante que nunca ouvir o Fantasy BR aí. Se você tá ouvindo a gente, provavelmente você deve estar minimamente bem. Se você estiver ouvindo a gente e tiver mal aí é culpa é sua, né, nossa? Mas... Ou é porque a tua liga toda também tá ouvindo a gente, aí não tem como, né? Alguém tem que estar mal. Essa gastada tem que rolar, pô, não tem como. É igual quando a gente dá a dica aqui, pô. Se a dica dá errado, aí a culpa é sua que zicou a dica, pô. Não foi. Lógico, pô. Não tem como. Se ouviu, seguiu e deu errado, aí foi você que zicou. Não foi a gente. Então. O nosso trabalho a gente faz. O trabalho da sorte aí é com você, cada um com as suas superstições de fantasy futebol aí. Exatamente. Quem não tem a superstição de fantasy tá errado. É isso aí. Depois de muito papo aqui na pré-live aqui sobre sanduíches da Copa, qual foram os assuntos que rolaram aqui hoje? Sanduíche da Copa. Microfone, tu esqueceu na casa da Carol. Onde vai ser o show do Sorriso Maroto? Onde vai ser o show do Sorriso Maroto, as antigas aqui no Rio de Janeiro, parte 2, né? Exatamente. A primeira já é agora em novembro. Aqui Fantasy BR fala de tudo. Exatamente. É isso, vamos para mais uma semana 9 aí, cara. A gente tá gravando esse podcast na quinta, um pouco mais cedo hoje. E acabaram de surgir umas notícias que mexem um pouco aí com o nosso Fantasy Football. A primeira delas é que o Rashad Bateman, wide receiver do Baltimore Ravens, está fora da temporada, tá? Por conta de uma lesão no pé. Já estava fora nas últimas semanas, agora confirmou que ele vai ficar fora de fato até o restante da temporada. E o Michael Thomas, nosso querido Michael Thomas, que não consegue ficar saudável, basicamente deve ter uns 4 anos já, que ele não consegue ficar saudável. Uns 4 séculos. Tá fora aí, pelo menos por 4 semanas, foi pro IR aí, pra Injury Reserve. Não deve jogar mais. Não deve jogar mais. Triste. Por um bom tempinho aí, né? Não deve ser 4 semanas, eu vou te falar, se parece. Bobear, nem até aposenta, viu? Assim, não, o técnico, o Dennis Allen, falou que ele não deve jogar na temporada. Não deve voltar pra temporada mais. E, pô, tanto tempo machucado, o cara já tá com 30, 31 anos. Sei lá, não sei nem se ele volta pra jogar, dependendo. É complicado, cara. Complicado. Então, a gente acabou atrasando um pouquinho. A gente tinha marcado a live para 5 horas. Oficialmente, a gente não tinha marcado, né? A gente fez que nem semana passada. Mas a gente tinha combinado 5 horas, mas em cima da hora aí mudou um pouquinho. Mudaram algumas dicas também. Então, vamos que vamos pra gente falar muito dessas duas novidades aí que impactam os ataques de Baltimore e Saints. Nosso querido Crick com a gente de novo aqui, ó. Capricha nas dicas para que eu consiga 14-16 pela terceira semana seguida. 14-16 é brabo, maluco. Pô, cara, tava falando até com o... Cara, esqueci quem foi. Acho que foi com o Lacalle no Twitter. Tava falando como que seu time na NFL foi na semana, né? E os Packers foram amassados pelo Bills novo, como esperado, como eu falei semana passada. Mas, pô, incrivelmente tive uma semana absurda no Fantasy Football, cara. Eu tive 10-1. Eu tô jogando 11 ligas. 12, né? Uma best ball, mas aí eu não conto vitória. Best ball não dá nem pra contar. É porque é ponto corrido. Mas eu ganhei a best ball também, se for contar o confronto direto. Moleque, eu basicamente fiz 11-1 essa semana, se for contar com a best ball. Foi semana dos sonhos aí. Só perdi uma. Foi boa também. Perdi uma porque o Chubb não. Quem foi que jogou segunda de running back? Chubb jogou segunda. Foi Chubb? Chubb, Mixon. Foi Cleveland e Browns. Ou Cleveland Browns. Cleveland e Bengals. Foi Bengals mesmo? Se for Bengals, então foi o Chubb. Eu tava jogando com o Chubb. Eu pensava que ele fizesse menos de 15 pontos. Ele fez, tipo, 16, tá ligado? Porra, fiquei boladaço. Mas aí eu ganhei o restante, então tá ótimo. Então vambora, Crick, para mais uma semana aí. Espero que eu repita 10-1 aí, você repita o seu 14-16, 15-16, porque tem que ter uma margenzinha de erro pra saber perder também. Então... lógico. Não, nem fala. Essa última semana eu fiquei puto. Essa semana é muito boa também. Acho que eu fiquei 13-2. Assim, eu quase consegui a semana
perfeito, assim, de 15-0, quase. Mas aí teve um touchdown do T. Higgins no final do jogo que me matou numa liga. Eu entrei no Twitter e tava boladaço. Não, isso foi do Mixon, não, esse foi do Higgins, que era uma liga no Sleeper. E na outra liga que a gente joga na Vibe, que a gente joga junto, eu tava com o McPherson e eu jogando contra o Mixon e o Higgins. E eu tava ganhando por 17 outros pontos. O McPherson simplesmente decidiu não acertar nada no dia, errou extra point, errou um field goal. E o Mixon, virou o jogo na última recepção, mano. Na última jogada, tipo, eu perdi por 0.24, 0.20. E tava ali, tipo, que eu fiquei, tipo, sei lá, o jogo acabou 00:30. Eu fiquei até 2 horas da manhã pensando em como poderia haver uma correção de estatística pra eu poder virar o jogo. Mas, infelizmente, não aconteceu e eu perdi. Mas isso, o futebol acabando com a nossa saúde, como sempre. E desde sempre. Acabando com sono. Pô, eu lembro que na temporada passada, cara, eu perdi um jogo por causa de um décimo. Eu até mudei o nome do meu time pra Agente 0.10, né? E, cara, bizarro. Tirei a foto do meu time, botei um preto de luto. Luto pelo... Pô, esse dia eu não consegui dormir, papo reto. Perdi por causa de 0.10, cara. Não existe. Não tem jeito, não tem como. É complicado, cara. Porra. Mas é isso, vamos falar de semana 9 agora. Dói no coração, né? Fala semana 9, né? Tá acabando já. Mas é isso. Te aproveito quanto dá. Vamos falar de compra e venda? Com essas dicas semanais aí de compra e venda que alteraram, pelo menos a minha alterou agora com essa notícia nova aí. Na verdade, com essas notícias novas durante a semana, tanto da Trade Deadline, que foi na terça, inclusive o podcast do Matheus, sabe, mamãe passarinho quando vem mastiga o alimento e joga na boca dos filhotes? Foi basicamente o que o Matheus Chaves fez na terça-feira com o podcast da Trade Deadline. Pô, absurdo. Eu ouvi aqui, tava ouvindo aqui jogando meu videogame. Coisa linda. Ouvindo logo depois que tu lançou. Então, você que não ouviu ainda, corre lá que tá bom demais. Se bobear, foi o melhor podcast da temporada. Ficou bem explicadaço mesmo como é que o cliente espera. Pena que não teve mais troca, né? Não teve mais troca boa. Triste. Quem a gente esperava que fosse ser trocado não foi. Quem a gente não esperava foi. Exatamente. Essa é a NFL, essa maluquice da NFL. Enfim, até me perdi o que eu tava falando. Podcast de terça, ouve lá. E a gente vai falar de compra e venda agora, cara. Eu vou falar na dica de compra. Eu ia falar do Amon-Ra St. Brown, eu vou falar dele também, mas eu queria adicionar mais um aqui, que é o Isaiah Likely, tight end do Baltimore Ravens, que com o Rashad Bateman fora, tende a ganhar um volume, tende a ganhar um espaço nesse ataque do Baltimore Ravens. E é importante falar do Isaiah Likely porque muita gente precisa de tight end. Então, cara, o que a gente fala aqui semana após semana, qualquer tight end que tenha um lampejo ali, é importante a gente ficar de olho, é importante a gente ficar atento para esse cara. E o Isaiah Likely entra aí com uma dica de compra / waiver, porque em algumas ligas ele ainda tá como free agent. Ele ainda tá como free agent. E em algumas ligas ele tá já nos times, e eu acho que vale a pena comprar ele pelo preço baixo que ele tem agora, porque ele tende a ser relevante pro fantasy futebol daqui pra frente. Em relação ao Amon-Ra St. Brown, para não me estender muito nas duas dicas, cara, o TJ Hockenson saiu do Detroit Lions e foi pro Minnesota Vikings, que vai abrir um espaço aí. Eu esqueci agora qual foi a porcentagem que a gente falou, que você trouxe no podcast de terça. Eu tinha anotado aqui, mas eu esqueci. De target? Do target share, acho que são... Do TJ Hockenson? Ele tinha acho que 18% de target share. 18%. Alguma coisa desse tipo, deixa eu ver. Eu sabia 18%. Eu sabia que terminava com 8%. Era o segundo do time em target. Exatamente. Então, o Amon-Ra St. Brown, cara, que já é um cara que a gente falou semana passada, que a gente tem uma expectativa muito alta nele, tende a aumentar agora, porque vai ter disponibilidade de target aí na equipe do Detroit Lions, né? E os alvos, além do Amon-Ra St. Brown, não são muito interessantes ali. O TJ Hockenson é um cara que chama bastante atenção das defesas, é um cara que podia não ser brilhante pro fantasy futebol, mas é um cara seguro ali no ataque do Detroit Lions, e o Amon-Ra St. Brown tende a crescer
com essa saída dele. E o outro cara que também tende a crescer com essa saída é justamente quem Matheus Chaves vai trazer como dica de compra. Na verdade, a minha dica de compra é o combo, né? O combo do TJ Hawkinson saindo com o DeAndre Swift baleado, que seria, no caso, o Jamal Williams, né? Que eu acho que é uma dica boa para a porque o Jamal Williams, até hoje, é um cara que a gente sempre considera um tapa-buraco. A gente sempre considerou ele em Green Bay como o cara que roubava toques do Aaron Jones. E agora, no Detroit, é o cara que rouba toques do DeAndre Swift. Só que o Jamal Williams, desde que chegou nos Lions, está jogando muito bem. Mesmo com o DeAndre Swift, quando ele joga, quando ele está participando, ele consegue produzir bem. É um cara de goal line no time, é um cara que geralmente corre muito em goal line. E teve a notícia essa semana, né, do DeAndre Swift não tá bem, não tá saudável. Parece que os Lions, falaram que não deveriam ter dado muita oportunidade para ele essas últimas semanas, porque ele basicamente não tocou na bola, mas teve 7, 8 oportunidades só. E talvez os Lions sejam mais cautelosos ainda com o DeAndre Swift para não forçar uma lesão mais séria. E a tendência é o Jamal Williams ser o running back nesse time aí durante um tempo. E receber mais bola em goal line, porque o TJ Hawkinson era o segundo do time em targets na red zone, em end zone e tudo mais. Então a gente pode ver mais ele correndo, ele está recebendo passe. Então, aproveitar que é um nome que não tem um glamour, não é um cara que tem um nome muito chamativo em troca, e aproveitar pode ser um flex muito importante para o seu time, que pode até ter um valor de running back 2 em algumas semanas. O Jamalzinho. Eu tava multado aqui, tava tentando falar e tava multado. Quem ouve o podcast do Fantasy de Bar aqui semanalmente sabe que eu tô multado pelo menos umas 3 vezes por live, né? Por gravação. Cara, importante trazer aqui também que a equipe do Lions tá em último na divisão, né? Eles estão com 1 vitória e 6 derrotas. Assim, é uma equipe do futuro. Não é uma equipe do presente. Então é uma equipe que tende a preservar os seus jogadores. Neste caso, né? Eu acho que o DeAndre Swift deve ser preservado. Assim, eles não vão bater com o DeAndre Swift até ele se machucar e ter uma lesão mais séria. Jamal Williams deve ser um cara mais importante daqui para o final da temporada. Sim. Então, confirmado aí. Confirmado não, carimbo essa dica aí da compra do Jamal Williams, porque de fato é um cara que pode ser um game winner nessa reta final aí, cara. Pode ser um cara que vai mudar o seu time, vai trazer aqueles pontinhos necessários para fazer a diferença na semana. Isso. Para te falar de venda, cara, vou começar pelo running back do Atlanta Falcons, o Tyler Allgeier, running back aí, basicamente por 2 motivos. O primeiro deles o Patterson tá voltando, tá? Pode ser que ele seja ativado aí já nessas próximas semanas. A tendência é essa, pelas notícias que têm sido veiculadas. E cara, porque sem o Patterson lá, ele fez jogos ok e vem de uma semana boa. Então, é um cara que fez a pontuação boa nessas 2 últimas semanas aí, mas não foi nada explosivo pro Fantasy Football. Então, acho que aproveitar essa alta aí, mesmo se o Patterson não voltar agora, para poder vender ele enquanto há tempo, enquanto ele tá com um hypezinho ali ok, para alguém desesperado por running back. Então, acho que é um cara interessante para você aproveitar o valor da semana, vender antes que o Patterson volte, e antes que ele faça um jogo ruim, né, e perca valor. Sim. Então, aproveitar esse último jogo bom dele, né? Assim, que agora deve começar o comitê. Talvez nessa semana, não sei se o Patterson já volta, mas... A gente não tem... Eu já ouvi notícia que ele tende a voltar, já vi lugar que eles estão em dúvida ainda, então não dá pra cravar se ele volta essa semana não, mas mesmo se não voltar, eu acho que é bom aproveitar esse hype, porque ele vem de uma pontuação boa, e se durar, não deve durar muito tempo, então aproveita para passar ele adiante aí, para quem tiver precisando de running back. Sim. A minha dica de venda, esse também é outro cara do Atlanta, que ia ser o Kyle Pitts, mas eu mandei por Antonio Gibson, do Washington, mas pela questão de
acho que, não vou dizer de nome, porque assim, muita gente sempre esperou muita coisa boa do Antonio Gibson, né? A gente esperou muita coisa boa do Antonio Gibson. O Brian Robinson chegou... Isso que eu ia falar, principalmente quando saiu a notícia que o Brian Robinson foi baleado e tal. O hype do Antonio Gibson voltou. E o Brian Robinson voltou, teve um jogo ali, tipo, um jogo que ele não jogou bem, assim, foi um jogo bem ok dele, fez touchdown. Aí, tipo, virou o running back titular, o Gibson jogou pouco. Só que o Gibson voltou a produzir bem nas últimas 2 semanas. Só que, assim, foi produções boas por conta de touchdown. Volume de jogo não muito alto para ele. E é claramente um backfield muito dividido, né? Com o Brian Robinson, com o McKissick que está tendo muito snap em passing downs. Mesmo que com o volume de jogo baixo, ele tem estado muito em campo nessas situações. Então, assim, o Gibson é um cara total dependente de touchdown, não vai ter uma produção, assim, não tem um volume de jogo grande. São 3 semanas seguidas como top 24, isso é muito importante. Porque, assim, ele tem um valor grande, é um poder de barganha grande você, tipo, usar isso para tentar vender o Gibson, né? São 3 semanas em que, tipo assim, você pode falar que ele, tipo, tá tendo mais oportunidades, tá sendo mais utilizado, tá pontuando. Mas a questão é que ele não tá tendo muito volume de jogo e tá pontuando porque ele tá fazendo alguns touchdownzinhos ali em alguns jogos. Não é algo que se mantém. A gente falou isso de alguns jogadores. Falamos isso do Clyde Edwards, que não ia se manter. Falamos isso do Chase Edmonds, algumas semanas que não ia se manter. Até o Devin Singletary, que vinha tendo isso também, que não ia se manter pelo que começou na temporada. São caras que não tem aquele super volume de jogo, mas acabam produzindo um touchdown ou outro e acabam passando uma falsa impressão de que vão ser bons nomes e running back seguros para a temporada, e não vão, cara. A verdade é que se não tiver um volume de jogo decente, touchdown não vai segurar ninguém, a não ser que o cara seja o Cooper Kupp da vida. E nem o Cooper Kupp da vida, porque sem volume também, o Cooper Kupp não vai ver touchdown toda semana. Basicamente, a fórmula mágica do Fantasy Football é volume de jogo e competência, né? Não tem muito para onde fugir. Por mais que o cara seja competente em marcar touchdown quando acionado, se ele não tiver o volume de jogo, ele não vai produzir Fantasy Football, né? E Sim. O contrário também, se o cara tem muito volume de jogo, mas pouca produção, também não é interessante Fantasy Football. Então é sempre interessante casar essas duas oportunidades e aproveitar quando os caras que justamente não têm esse volume de jogo, mais oportunidade, mais a competência, deslancha no Fantasy Football, seja por N motivos. Por uma big play, por um hot hand da vida, por uma lesão, um jogador ficou fora, ou por um garbage time da vida. Então, é sempre importante ficar atento. E me parece que Anthony Gibson é um deles que tem que aproveitar o hype para passar adiante. É isso, fechamos as nossas dicas aí de compra e venda. Se você quiser, eu sei que você vai querer, não adianta. Se você quiser, não tem como. Eu sei que você quer, então corre Quem lá. Quem não gosta de fazer uma troca? Pô, tá maluco. O Fantasy Football é feito de trocas, pô. Não é. A desculpa é jogar e tal, mas é maneiro tu negociar. A resenha da negociação As duas coisas do Fantasy é fazer o draft e troca. O restante é secundário. O draft day do Fantasy, pra mim, é o melhor dia da temporada. Não tem como. A sensação de sair com um time no draft bom é, quiçá, melhor do que ir pros playoffs. Pois é. Certeza. É uma sensação gostosa. Enfim, você quiser mais dicas de compra e venda, vai lá no nosso Instagram. Dá uma travada aqui. Tem mais dicas de compra e venda lá. Se tiver dúvida de alguma coisa, é só vai lá pra gente que a gente responde pra você. É isso. Passando aqui para nossas dicas de aposte e evite da semana aí, né? Starting City, para quem gosta. A gente prefere o termo mais conservador de aposte e evite. Vamos com os quarterbacks, né? A gente sempre começa aqui. Eu trago um, Matheus traz outro. Lembrando que a nossa dica de Starting City sai sempre aos finais de semana, tá? Tem análise dos melhores confrontos, tem as opções de streaming para semana. Então, que não falta informação, confere lá que é open bar de informação aqui no Fantasy BR. Começando pelos quarterbacks, cara, minha dica de aposte para a semana, no ano que os quarterbacks estão, como é que eu posso colocar? Um pouco diferente do normal, né? Um pouco diferente do esperado. Sim.
Eu não achei que fosse dar essa dica esse ano no Fantasy Football, mas acontece, a gente tem que dar. Minha dica de start para a semana é Justin Fields, quarterback do Chicago Bears. Olha como é que a gente está em 2022, hein? Justin Fields é dica de start, é dica de aposta para a semana 9. Vai enfrentar a equipe do Miami Dolphins, que é a 7ª pior contra os quarterbacks. E, cara, Justin Fields vem de 2 jogos aí surpreendente de Fantasy Football, tá? E com a chegada do Chase Claypool, não sei se ele já vai pro jogo essa semana, a tendência que sim, né? Foi trocado na terça. É um cara que me enche os olhos para até o final da temporada, cara. O jogo corrido é um jogo que como eu sempre falo, né? O quarterback que tem um jogo corrido, ele é altamente relevante para Fantasy Football. A gente tem enormes exemplos aí. Jalen Hurts, Kyler Murray, o Lamar Jackson, saudoso Russell Wilson nessa época de prime time aí no Seattle, corria muito com a bola. São quarterbacks que são extremamente relevantes para Fantasy Football. O próprio Patrick Mahomes também, de vez em quando, faz suas gracinhas ali. Cara, e o Justin Fields tem esse diferencial, cara. Fez dois ótimos jogos nas últimas semanas, pro esperado, né, dele. E tende a fazer mais uma boa semana aí, a semana 9, contra a equipe do Miami Dolphins, que é uma das que mais cede pontos os quarterbacks. Então, principalmente você que precisa de quarterback aí na sua liga. Tô tentando negociar o Justin Fields com o Matheus aí numa liga que a gente tem, que eu tô precisando de QB. Vamos lá. Se Deus quiser, ele vai soltar aí por um preço de banana, porque, pô, a gente é amigo. E ele não precisa de QB, então... Matheus, ouça o clamor do público aí. Eu draftei o Russell Wilson nessa liga. Nessa e várias outras. Mas o teu QB agora não é o Justin Fields, droparam o Tua. O Tua. Quando ele tava baleado. Aí eu fui pegar. E eu vi que eu era o último na waiver em prioridade. Eu fiquei, pelo amor de Deus, eu preciso do cara. Irmão, acho que eu não corei tanto por uma waiver na minha vida. Acho que ninguém viu, meu irmão. Eu tô no meu time, graças a Deus. Cara, eu tava muito confiante no... Quem é que tava aí nessa época? Eu não sei se eu não tinha... Ah, não, essa época eu tava confiando no Stafford ainda. No Stafford? Não tava no erro ainda. Falei, não, é só uma semaninha ruim do Stafford, vai ficar tudo bem. Não ficou. Essa semana eu tô startando... Não é o Goff tem confronto difícil. Não vou lembrar quem é agora aqui. Tô entre... James, sério, não vou lembrar, enfim. Fica aí a dica de QB da semana. Pra mim, a minha dica é o Justin Fields, quarterback do Chicago Bears. O Fields tá bem, pô. Nas primeiras 4 semanas ele foi mal. Porque assim, beleza, já não tinha wide receiver, ele pegou 3 defesas fortes contra o QB. Foram 3 contra difíceis. São Francisco, pegou Green Bay, contra o Houston, beleza. Foi o pior jogo da carreira dele. Mas a carreira não, na temporada no Fantasy, mas foi um jogo aleatório. E depois chegou o Giants para jogos difíceis. Aí ele simplesmente começou a melhorar, 15 pontos, 17, 19, 26. Assim, nas últimas 4 semanas ele virou um QB top 12. Basicamente, do nada, o Justin Fields virou a chave aí. Não deixa de ser um pouco de running back também. Mas é uma boa e eu tô botando ele titular. Inclusive, eu contra o Léo essa semana vai ter Justin Fields como titular lá na Cacau. Porque o deck tá de bye, então vai ter que ser o Justin Fields aí, tem que jogar muito. Essa dica vai valer mais como nunca. Então, tomara que essa dica aí não dê certo. E tudo que eu falei que seja negado, os Fields venha para 3 pontos. Descarte os Fields aí. Vamos lá. A minha outra dica de start é o Geno Smith. Pô, bizarro, né, cara? A gente tá com Justin Fields e Geno Smith de dica semana de start 9, tá? na temporada. 9. Bizarro. O Geno tá jogando bem. Acho que a gente tá num momento em que, assim, se você não tem um dos QBs top 6 ali do Fantasy, né? Aquela galerinha ali, Josh Allen, Jalen Hurts, Patrick Mahomes, Joe Burrow, Kyler Murray e o Lamar Jackson, mesmo com o Lamar Jackson jogando mal, agora perdeu o Bateman, o Lamar Jackson ainda tá nesse bolo. Se você não tem essa galera, o Geno Smith é basicamente um titular sobre basicamente todos. Vai brigar ali com Tua, talvez um deck e tal, mas o Geno Smith é um top 10 QB no Fantasy hoje. Tem um confronto bom contra o Arizona Cardinals, né? Não é o melhor confronto do mundo, mas é o 6º melhor confronto contra o QB. Ele não foi tão bem no primeiro jogo contra o Arizona, mas o Arizona Cardinals está sofrendo para o quarterback nas últimas semanas.
já permitiu 5 jogos top, como de QB, sendo top 12 no Fantasy Football. Então, eu acho que a gente tem tudo para ver um Geno Smith jogando bem. O Metcalf voltou, na semana passada ele voltou bem, né? Tipo, voltou não, né? Não sei se imaginar que ele fosse ficar um tempo fora com a lesão, mas nem ficou fora. O maluco é bizarro, né? Também aquele corpo do maluco bizarro se recupera. Então, time completo, com o jogo terrestre funcionando bem agora também com o Kenneth Walker. Então, a tendência é o Geno Smith produzir bem no Fantasy de novo. Semana 9 de NFL, né? É isso. Quando que a gente imaginou nessa temporada que a gente estaria aqui falando de Justin Fields e Geno Smith como dica de aposta, dica de start para semana 9? É isso. É isso. Isso aqui é improviso, pô. Fantasy BR é isso. É se adaptar no meio da temporada, analisar as estatísticas e trazer o melhor para vocês aqui. Passando para as dicas de evite de QB, cara, eu vou falar de... Esqueci o que eu vou falar. Do Jared Goff. Muito obrigado, Colinha. Falar de Jared Goff, cara, que vai enfrentar a equipe do Green Bay Packers, que é a quarta melhor contra os quarterbacks no Fantasy Football. Assim, do jeito que tá, eu não diria que é a quarta melhor, mas é a quarta que menos 7 pontos aos QBs, porque o Green Bay tá uma desgraça, uma coisa lamentável de ver. Cara, pra você ter noção, o Josh Allen na semana passada... Sim. Josh Allen, que é o meu QB que tá ganhando todas as ligas pra mim esse ano, é o Josh Allen. Cara, ficou ali na casa dos 20 pontos. 17.6 aqui pelo que eu tô vendo aqui na negócio, 17.6. Ele ficou ali entre... o que eu tô vendo aqui tá com 19 ponto alguma coisa. Tá. Então o primeiro jogo dele é abaixo de 20 na temporada. E na temporada, Green Bay só cedeu mais de 18 pontos para 2 quarterbacks até agora. Justamente o Allen na semana passada e o Kirk Cousins naquele jogo extremamente atípico na semana 1, que Green Bay tem toda a temporada. Cara, bizarro que... Assim, porque tu precisa lançar a bola para ganhar de Green Bay, é só correr. Então, basicamente, os times adversários estão fazendo isso. E por mais que tenha sido uma surra semana passada de Buffalo contra Green Bay, o Josh Allen ficou ali na casa dos 20. E o Jared Goff, que vai pegar a equipe de Green Bay sem o TJ Hawkinson agora, com menos armas ofensivas aí nesse ataque, com o DeAndre Swift baleado, basicamente com o Jamal Williams ali, deve ficar nessa casa aí dos 15 aos 19, no máximo, 18 ali. 19 tá sendo generoso, 15 aos 18. Não deve passar muito disso, não. Então, Jared Goff, pra mim, é um evite essa semana. Se for isso, vai ser muito ainda pra eles. Se bobear. Porque, o único que fez top 12 aí contra o Green Bay foi o Kirk Cousins na semana 1. De resto, meu irmão, ninguém fez nada. É o Josh Allen, bizarro. Então, não dá pra confiar, não. Minha dica de evite essa semana é o Tom Brady, né? Era pra ser ao contrário, era pra ser o Tom Brady, dica de aposta, e o Geno Smith, dica de evite, mas o oposto. É o Geno pra postar e o Tom Brady pra você evitar dessa temporada. Porque o ataque do Tampa Bay simplesmente não funciona em red zone, não existe nas últimas 30 jardas. O ataque do Tampa Bay é horrível, muito fraco, não consegue marcar touchdowns, muitos problemas. Tem um jogo difícil contra os Rams, né? A defesa dos Rams é uma das 7, 8 melhores defesas contra QB aí. Nessa última semana, a gente até viu o San Francisco 49ers jogar bem contra os Rams e tal, mas assim, o Garoppolo fez um bom jogo, mas eu acho que foi um jogo meio atípico, né? Aquele jogo que a gente vê que o Kyle Shanahan sempre manda bem ali contra o McVay, sempre sabe jogar muito bem contra ele e tal. Então não dá muito para considerar esse último jogo do Jimmy Garoppolo como a defesa caiu de produção, a defesa tá mal e tal. Não, acho que foi um jogo atípico, jogo de divisão. O Christian McCaffrey que dominou o jogo completamente, ajudou muito o Garoppolo tirar um pouco a pressão do Jimmy Garoppolo. Então eu acho que não tende a ser um jogo muito simples não pro Tom Brady. Eu evitaria, não colocaria assim de bobeira para jogar não, ainda mais com alguns probleminhas aí. O Julio Jones deve jogar, mas ainda meio baleado, muitos problemas. O Mike Evans toda hora meio que tá mancando, tá com um probleminha ali no tornozelo. Então eu acho que não vale a pena tu apostar no Tom Brady essa semana, não.
Cara, semana difícil pro Tom Brady. Apesar dele só ter passado os 19 pontos aí, não, na verdade o contrário, né? Ele pontuou 19, pô, tô com a informação aqui na minha cara e consegui passar errado. Mas enfim, o ponto cara, desde a semana 1, se tu tirar a semana 1 aí, que o Josh Allen passou o carro na defesa do Rams, os quarterbacks adversários que enfrentaram o Rams até aqui estão em média aí com 11,7 pontos. É bizarro. Bizarro, é muito pouco. Se for jogar na tabela atual, só perde pro Broncos. E, tipo assim, perde por pouco, tá ligado? Então, basicamente, a gente pode afirmar que da semana 2 pra cá, 2 até a 8, a defesa do Rams tem sido a melhor contra os QBs. Então, cara, é bem relevante, principalmente pro Tom Brady, que não tá numa boa fase aí. Um ataque do Tampa que não vem bem. Realmente um cara pra evitar nessa semana. Isso. Passando para os running backs agora, cara, eu vou falar do... Aproveitar que a gente vai tá fazendo esse podcast mais cedo na quinta, para falar do jogo de hoje, de quinta-feira. A gente geralmente não consegue falar do jogo de quinta, porque ou a gente faz o podcast muito perto do jogo, ou a gente já faz na sexta, quando o jogo de quinta já passou, então é chovendo molhado, não tem como. Vou falar, cara, para mim, do cara que une... Posso até zicar ele depois dessa, mas para mim é o cara que une... o confronto mais, tipo, expectativa sobre ele na semana, para mim, que é o Miles Sanders. Para mim é o aposta da semana, é o start da semana, o Miles Sanders. Posso ter zicado ele após isso? Posso. Mas, cara, o Miles Sanders, para mim, vai pegar a maior mamata da semana, que é a defesa do Houston Texans. Num jogo de quinta, que os times tendem a estar menos descansados, né, mais baleados. Então, o Miles Sanders, para mim, cara, vai ter um confronto, belo do confronto pela frente. Vai pegar a defesa do Texans, que cede em média 34 pontos os running backs, cara. 34 pontos. 5 a mais do que o segundo colocado. Para ter noção, do segundo até o 10º, são 5 pontos de diferença de média. Do Chargers, que é o segundo, pro Texans, que é o primeiro, são 5 pontos de diferença. Então, realmente, essa temporada tem sido difícil para o Texans parar os running backs aí. Então, o Miles Sanders, para mim, bela de uma aposta para essa semana 9. Eu tenho um mesmo script, né? Que o Eagles é o melhor time não o melhor time da liga, mas, tipo, melhor campanha da liga, um dos melhores, os 3 melhores times da liga. E o Houston, se não é o pior, é um dos 2, 3 piores. Então, tipo, tendência é um Eagles amassando e correndo muito com a bola. Correndo com a bola para gastar tempo. Maluco. Assim, é só se os Eagles decidirem usar milhões de running backs e não dar a bola para mais assim. Porque se ele jogar o normal, assim, correr 15, 20 vezes o que se espera, a chance dele produzir é muito alta. Tipo, muito alta, muito alta. É muito alta mesmo. Esse ataque tá voando. Cara, ele tem a média de 14,5 pontos, né? Pro Fantasy Football. Eu espero aí pelo menos disso até ele explodir pra cima aí. Além disso, a gente zicou ele. Exato. A minha dica de start, né, se você quiser assim chamar, é o Raheem Mostert essa semana. Mostert que teve uma semana agitada lá nos Dolphins, né, que o Chase Edmonds saiu e a gente entrou no hype de Mostert, running back 1, vai dominar backfield, não deu nem uma hora e saiu outra notícia que o Jeff Wilson estava indo lá para o Miami. Acredita-se que o Jeff Wilson já deve jogar essa semana, mas eu acho que nessa semana não deve ser muito envolvido, né, cara? O cara tá chegando no time, vai conhecer muita coisa ali e tal. Também, né, cara? O Mostert, tipo assim, virou o running back 1 do time. Na semana 3 ou 4 em diante, o Mostert virou o running back 1 do time, tá dominando ali o backfield. Um ataque que produz muito, que é muito forte. Que, tipo assim, mesmo sem o Tua, era um ataque que estava até bem. Agora com o Tua, tem um ataque muito bom. Um ataque que... o único problema, entre aspas, pro Mostert nesse ataque é que às vezes é um ataque explosivo demais, que acaba marcando muito touchdown, assim, tem muita chance de marcar touchdown em profundidade, né? Mesmo que o Tyreek Hill não tenha feito só um touchdown na temporada, ele e o Jalen Wallace são caras muito explosivos. Então, tipo assim, a chance de ser touchdown longa é muito grande. Mas é um ataque muito forte.
E ele vai estar correndo num ataque que está funcionando muito bem, numa linha ofensiva que está funcionando muito bem, num time que, se tiver oportunidades em red zone, ele deve ser o cara para correr em red zone, em linha de gol ali. Então eu acho que ele tem tudo para ter uma semana bem produtiva. Vai pegar um Chicago Bears, que não vou dizer que é um confronto fácil, mas é uma das 10 defesas que menos cede pontos aí para running back no fantasy. A gente viu que o Tony Pollard na semana passada explodiu com a defesa do Chicago. O Ramon Simpson jogou bem também nessa defesa com a defesa do Chicago na semana retrasada. Então eu acho que ele pode mandar bem aí, aproveitando que o Jeff Wilson ainda não deve ter muita oportunidade nessa próxima semana. Cara, eu ia falar passando para as dicas de City de running back. Eu tô aqui quieto porque eu tô na dúvida, cara. Eu vou falar dos dois, um pouquinho dos dois, mas com foco mais em um. Eu ia falar do nosso queridíssimo esqueci agora, do Brian Robinson. Eu ia falar do Brian Robinson. Eu tinha falado que ia falar do Brian Robinson, mas eu acho que é mais interessante eu falar do Helaire essa semana do que do Brian Robinson. O Brian Robinson também tem a possibilidade de ser um evite, eu também evitaria ele, mas eu vou me alongar mais sobre o Helaire. Cara, o Helaire vai pegar o pior confronto para running back aí, que é a defesa do Tennessee Titans até agora. E o que mais me pega é que, depois que eu vi essa informação, eu pulei o muro para falar do Helaire do que de fato falar do Brian Robinson. O Titans não cedeu touchdown para running back desde semana 1. Não tiveram touchdown cedidos para running back desde semana 1. Então são 7 semanas aí. 7 semanas aí sem ceder touchdown para running back, que basicamente é o que carrega o Helaire no Fantasy Football. A produção dele de jardas e recepções tem sido muito aquém do que a gente esperava dele durante a temporada. A gente vê cada vez mais um Isaiah Pacheco, um Jerick McKinnon, roubando os toques ali, roubando o tempo em campo. Me preocupa muito o Helaire para essa semana. Eu acho que o Helaire talvez seja mais relevante aí do que o Brian Robinson para a maioria da galera. Então eu preferi pular um muro aí e falar do Helaire essa semana, porque sem um touchdown, eu acredito que o Helaire... É o que a gente sempre fala, né? O Helaire sempre tá na cara do gol ali, né? Porque o ataque do Chiefs é muito bom. O ataque é muito bom. É um ataque muito bom. Mas você tendo ali outras opções mais viáveis, como o Kelsey, o próprio Juju, essa galera assim, eu acho que o nosso queridíssimo Helaire pode ficar um pouco escanteado essa semana aí. E vai basicamente depender de um touchdown para ter uma boa semana. E o que a gente sempre fala aqui, escalar um cara que é dependente de touchdown para ter uma boa semana é ruim, porque se o cara não tiver o touchdown, vai babar essa semana. Então, é complicado aí. Isso. Bom, eu ia trazer eu pensei em 2 caras, né? O Damian Harris, nos Patriots. Mas eu falo do Darrell Henderson, dos Rams contra o Tampa, por 2 motivos, né? Assim, o confronto contra o Tampa em si não é muito fácil, apesar da defesa do Tampa estar sofrendo nas últimas semanas contra o running back, né? Sofreu contra o Donta Foreman e o Chuba Hubbard 2 semanas atrás. Na semana passada, sofreu, assim, mas era um comitê, né, ali no Baltimore Ravens, não era, tipo, bem um running back. E o Darrell Henderson, assim, ele não só pela questão do confronto, mas ele tá perdendo um pouco de espaço. O Ronnie Rivers, se não me engano, foi o running back 1 do time na semana passada, foi o cara que teve mais oportunidades, foi o cara que teve mais snaps. Era um cara aleatório, um running back aleatório que, assim, a gente nunca tinha ouvido falar, teve 2 oportunidades na semana passada. O Ken Akers parece que vai voltar a treinar e tem chance até dele jogar nessa semana. Não é certo, acho que ele não joga essa semana, mas já tem chance dele jogar essa semana. Então eu acho que, assim, como é um jogo de segundo horário, né, um jogo de 5 horas e tal, eu acho que não vale a pena apostar. Vai que o Ken Akers volta a treinar e, tipo, tá como questionável pro jogo. E, assim, virar um backfield de 3 nomes, tem o Kyren Williams também, mais um que pode voltar. Eu acho que não vale a pena apostar no Darrell Henderson, que mesmo quando tá sozinho no backfield, não é um cara que tem produzido lá grandes coisas, mas se esse backfield ficar dividido como parece que vai ficar, aí não dá pra apostar muito, não. Cara, acho que sim. Mesmo se ele estiver sozinho ali,
eu já teria um certo receio de apostar nele, porque o confronto é bem pesado. Sim. A defesa do Tampa cedeu pouquíssimos pontos de running backs adversários até aqui. Então, é uma parada bem importante se analisar, mas como você bem disse, com essa tendência de ter mais gente para dividir aí o tempo de jogo, realmente fica difícil de confiar no Henderson por essa semana. Sim. Passando para os wide receivers agora, cara, nossas dicas de aposte nos wide receivers. Eu vou trazer o Tyler Boyd, tá? O wide receiver do Cincinnati Bengals, que enquanto o Ja'Marr Chase não voltar, para mim é muito difícil você ter alguém no seu banco que seja mais relevante que o Tyler Boyd numa semana favorável. Por exemplo, o Matheus está em dúvida se escala o Tyler Boyd ou o Pittman, não decidiu ainda. Aí eu acho que uma dúvida bem válida, tá ligado? Quando você tem um cara mais mais representável ali no seu banco. E mesmo assim ele deve ir com o Boyd, né? Então, mesmo assim ele deve ir com o Boyd. Então, quando você tem um cara com um gap maior, então eu acho que para mim o Tyler Boyd, enquanto o nosso querido Ja'Marr Chase estiver fora aí, pelo menos ali como wide 2, entra ali, com certeza. Principalmente essa semana, cara, que enfrenta a defesa do Carolina Panthers, que é uma das piores contra os wide receivers. Eles cederam 5 recebedores aí para pontuar pelo menos 15 pontos nos últimos 3 jogos, que é um aumento absurdo aí. Então, em 3 semanas, 5 recebedores pontuaram pelo menos 15 pontos na Liga de PPR. Tyler Boyd entra com mais de 1 nesse time aí. É muito difícil. Muito não ter o T. Higgins ainda, né? Mas, entra como a gente falava do T. Higgins, como 1.5, né? Pelo menos ali. Um A e um B, basicamente. Um A e um B. Então, é um time que passa muito a bola, é um time que abusa do jogo aéreo, que vai enfrentar uma defesa que cede muito pontos aos receivers. O prato cheio para ele ter uma boa semana aí. E ele não vem de uma boa semana, né? Tipo assim, vem de uma boa semana porque marcou um touchdownzinho no final aí, deu um up na pontuação. Mas é um cara que, para mim, deve ter mais relevância essa semana 9 aí. Isso. Bom, eu trouxe como dica de start o Joshua Palmer por 2 motivos, né? Primeira questão do confronto, que é o melhor confronto do mundo, que é contra o Atlanta, que já permitiu que 12 wide receivers terminassem no top 24, 12 em 8 semanas. Então, assim, 12 wide receivers já terminaram no top 24 contra essa defesa. Então, a chance de ter alguém dos Chargers é grande, ainda mais que não tem o Mike Williams, não deve ter o Keenan Allen, e a tendência enorme é o Joshua Palmer ser o wide receiver 1 do Justin Herbert. Eu sei que tem gente falando, mas ele não jogou o último jogo, tava machucado, sei lá o que e tal. Tipo, não, ele tava com medo de concussão, tava no protocolo de concussão, mas já foi liberado, tá tudo tranquilo com ele. Tipo assim, não é um cara que tava com um problema no joelho, no tornozelo, uma lesão assim que tava, tipo, ia limitar o jogo dele, sabe? Tipo, esses caras que vêm de concussão geralmente não tem nenhum... limitados. Tipo, o cara volta inteiro, sabe? Tipo assim, é mais pela questão do protocolo mesmo. Até quando o cara tá com a concussão, ele volta pro jogo. Volta pro jogo. Ainda mais quando tá liberado pra concussão. Quando não volta é só porque o NFL não quer, porque senão o cara tá jogando de boa. Então acho que a chance dele produzir bem, cara, pode ser uma boa aí, uma semana que tem 6 times de bye, muito wide receiver de bye, então acho que pode ser pelo menos um flex pro seu time essa semana. Josh Palmer aí entra naquela lista do fantasioso mundo do fantasy futebol, né? Que a gente não imaginaria que estaria falando nessa semana. Exatamente. Junto com Geno Smith, esqueci agora o que eu falei de QB. Justin Fields. Realmente... cada nome que é bizarro. É o mundo fantasioso do fantasy futebol. Cara, e seguindo nessa linha aí, é um cara que eu esperaria que eu não teria que falar dele como dica de evite no início da temporada, mas agora eu tô tendo que falar. Que é o Robert Woods, cara. Robert Woods, wide receiver aí do Tennessee Titans, que entra naquela lista dos caras que, assim, não esperava que ele fosse ser top essa temporada, que ele fosse explodir essa temporada, mas, não fazer o que tem sido feito nesse ataque do Titans ainda, cara. Vocês terem noção, o ataque do Titans na semana passada, com o nosso querido... Vocês meio que é o PJ Walker. PJ Walker era do Carolina Panthers. É o Malik Willis.
Malik Willis lançou apenas 10 passes na semana passada, cara. É simplesmente assim. Dá pena de ver o nosso querido Robert Woods. É Derrick Henry. Tanto pouco volume de jogo. É basicamente Derrick Henry Futebol Clube nesse ataque aí do Tennessee Titans. Deixa eu puxar aqui. Ele. A pontuação máxima dele nessa temporada foi 13 pontos. Então, o Robert Woods aí, cara, pra mim, enquanto o Malik Willis estiver de QB aí, calor, tá se acertando, indo, o time que tem o Derrick Henry como base, é muito difícil confiar nele. Então, pra mim, Robert Woods mais uma semana de evite aí, principalmente pelo motivo de que o Matheus acabou de falar, né, cara? Muita gente vai essa semana. Você pode pensar em escalar o Robert Woods ali, tá no seu banco, ou tá disponível na free agency ali. É um cara que, tô pensando em botar. Cara, não bota, porque eu mesmo pensei em botar na liga que eu tô sem o Brandon Cooks, que resolveu não jogar agora, resolveu fazer... Não vou jogar não, né? Queria ser trocado, não foi trocado, tá com treta lá com o time do Texans, não vai jogar, então tenho que arrumar outro wide receiver aqui, porque Robert Woods semana realmente não dá pra confiar. É isso. Bom, a minha dica pra você evitar a semana, acho que é um pouco mais, não vou dizer usado algo do tipo, mas é um cara que vem jogando bem, né? Que é o Jacoby Myers. Ele assim, nos jogos que ele fez essa temporada, ele tem produzido muito bem, tem sido um cara muito bom, assim, tipo, um nome bem... Inclusive, acho que até uma boa dica de compra pro resto da temporada, o Jacoby Myers, que não é um nome muito falado e tudo mais no Fantasy, mas tem jogado muito bem. Mas essa semana tem um confronto difícil contra o Colts, que, assim, você deu, acho que 2 jogos só para o wide receiver dentro de um top 24. Então, assim, só 2 wide receivers foram, pelo menos wide receiver 2 contra o Colts. E, assim, um deles foi o Christian Kirk na semana 2, que, assim, faz muito tempo. E nessa última semana, né, o Terry McLaurin, que jogou muito bem lá, fez um jogo bem interessante contra o Colts. Muito tempo, tipo, uma big play no final do jogo e tudo mais. Mas, cara, eu acho difícil apostar o Jacoby Myers. Não é um confronto fácil. O Mac Jones está longe de ser um QB muito confiável, alguma coisa do tipo. O New England Patriots está correndo muito com a bola. Acho que deve continuar correndo muito com a bola. É um confronto que talvez um game script seja um game script favorável para os Patriots e tipo, um time que possivelmente largue na frente, alguma coisa do tipo que tenha vantagem no placar, né? Não é algo certo, mas bem possível de acontecer. E correr mais a bola, evitar ao máximo lançar, não forçar muita coisa. Então, eu acho que o Jacob Myers é um cara que vale você ficar de olho, né? Ter uma atenção com ele, mesmo ele vindo de bons jogos nas últimas semanas. Cara, o game script é uma parada que sempre a gente tem que ficar ligado, né? É uma parada que impacta muito no Fantasy Football, tanto por produção do seu jogador em razão do, por exemplo, confronto um time que sai muito na frente e tende a correr mais com a bola, ou um time que sai muito atrás e tende a passar mais a bola, quanto às lesões, as oportunidades de target. Então é sempre importante analisar isso tudo. E nesse contexto, eu trago, já emendo na dica de tight end já após para a semana, que é o Gerald Everett, tight end do eu ia falar San Diego, para tu ver como é que eu tô muito tempo aí. Do Chargers, cara, que vem aí contra o Atlanta Falcons, que é a 4ª pior defesa contra os tight ends, tá? Cedeu em média aí 16 pontos aos tight ends até aqui. 16 pontos em média aos tight ends. Apesar de só ter cedido um TD até aqui, tá? A defesa do Falcons, mesmo tendo cedido só um TD, que foi... Eu não vou lembrar contra quem foi agora, mas enfim. Apesar disso, cede em média aí 16 pontos, que é uma pontuação bem relevante. Chargers vai para o jogo sem o Mike Williams, provavelmente sem o Keenan Allen, o que vai abrir espaço aí para o nosso querido Gerald Everett ter mais bolas aí, ter mais targets, participar mais do jogo, ser mais envolvido do jogo. Cara, e 7 tight ends aí pontuaram pelo menos 10 pontos nas últimas semanas aí contra a defesa do Falcons. Então, Gerald Everett, extremamente importante para essa semana 9. É uma dica de aposta confiável aí para essa semana.
Ele é o terceiro do time em target na temporada, o Gerald Everett, e assim, o número 2 não vai jogar, que é o Mike Williams, e o número 1 é o Eckler, que é o running back. Então, assim, em bolas ali, tipo, em passes médios e até um pouco mais profundos, não tem basicamente ninguém para receber bola. É ele e o Joshua Palmer só. Então, tendência de ser um jogo bem interessante aí pro Gerald Everett. Inclusive, tô botando ele em umas 2 ou 3 ligas essa semana. Eu dei uma puxada boa nele na pré-temporada, então essa dica tem que funcionar aí. Dica de destaque essa semana pra mim é o Evan Ingram, que vem jogando bem esse ano, né? Por incrível que pareça, depois de anos baleado lá nos Giants, vem fazendo uma temporada bem sólida nos Jaguars, tem sido um cara bem utilizado, né, pelo nosso queridíssimo Trevor Lawrence Sunshine, que parece que deixou de ser Sunshine depois de jogar mal ano passado, né? Só o Trevor Lawrence agora. O Evan Ingram tem 18% de target share, um target share alto, basicamente o target share do TJ Hawkins, que a gente falou há pouco tempo, né? Tipo, o target share de tight end ali, tipo, caras mais tops ali, entre aspas, né? Tipo, um volume alto de jogo. Já foram 5 targets em end zone para ele, um número alto de targets para ele em end zone. É o maior, não, o segundo maior do time, só atrás do Zay Jones. E tem um confronto bom, que é contra o Raiders, que é o terceiro time que mais sai de pontos contra os Tyrants no Fantasy. A gente já teve 5 Tyrants contra os Raiders, pontuando como top 12. Então, assim, é um time que já teve bye e, mesmo assim, muitos Tyrants produziram muito contra eles. Então, pode ser um bom jogo pro Ingram, que não é titular na maioria dos times, né? Geralmente ele é um reserva, né, no Fantasy, assim, no mais ligas com 12 times. Mas eu acho que vale a pena ter botar ele como titular aí no seu time. A não sei que você tenha logo, lógico, um cara mais top aí para utilizar. Se a gente for contar que eles já tiveram bye, eles cederam 6 touchdowns em 7 semanas, né? Basicamente, aí, um touchdown por semana cedido para a defesa do Las Vegas Raiders. Então, o Evan Ingram deve vir pro crime nessa semana 9. Sim. Passando para as dicas de City de Tyrande agora, cara, eu vou trazer o Cade Otton, Tyrande aí do Tampa Bay Buccaneers, que tem o pior confronto aí contra da semana dos Tyrands, que é contra a defesa do Los Angeles Rams, tá? Só para vocês terem noção, Tyrands que jogaram contra essa defesa e não tiveram uma boa semana. Dawson Knox, Kyle Pitts, tudo bem que Kyle Pitts não tá jogando bem contra ninguém, mas entra na lista como relevante, né? Dawson Knox, Kyle Pitts, Zach Ertz, Dalton Schultz e o Kittle no primeiro confronto. Tudo bem que Kittle, semana passada, jogou bem, fez uma boa partida, fez um TDzinho ali. Mas, cara, tirando o Kittle, até essa semana 9 de NFL, semana 8, né? Defesa dos Rams muito bem contra a Tyrande, não cedeu o TD para ninguém. Esses nomes aí relevantes de Tyrande para o Fantasy Football não fizeram absolutamente nada contra essa defesa. E, assim, o Otton não é o Gronk, né? Pra gente escalar o... Não. Nem se fosse o Gronk... Nem se fosse o Gronk, eu acho que estaria aqui como dica de aposta, mas talvez não tivesse como dica de evite, né? O velho Gronk, né? Não o Gronk que se aposentou. Mas, cara, eu acho muito difícil o Otton ter uma boa semana. Eu procuraria outras opções de Tyrande, principalmente como o Everett e o Ingram, como o Matheus falou. É isso. O Otton, cara, até acho que ele é bom e tal, mas, cara, confronto difícil, um time que ele não tá sendo tão bem utilizado assim, poderia ser, não dá pra apostar não, muito complicado. Muito, muito, muito complicado. O ponto também que eu esqueci de falar do Julio Jones, né? O Julio Jones voltando pro time é um cara que tende a roubar mais bolas ali também, tende a voltar a atenção do Brady pra ele e dividir esse target sharing. Isso. A minha dica pra você evitar essa semana é o Tyler Conklin, que fez um jogo muito bom na semana passada, né? Pelos Jets ali contra os Patriots, jogou bem. Só que essa semana acho que o confronto é muito difícil contra os Bills. Não é nem assim. Acho que a questão de pontos cedidos aumentou até um pouco nas últimas 2 semanas por causa do Kelce. Porque, assim, tirando o Kelce, nenhum tight end contra essa defesa passou de 45 jardas, né? O Kelce fez mais de 100, mas nenhum outro tight end passou das 45 jardas contra essa defesa do Buffalo Bills. Ninguém marcou touchdown contra essa defesa.
Só teve um jogador que foi um top 2 e que foi o Kelce contra a defesa do Buffalo entre os tight ends. Então, assim, por mais que o game script possa até ser favorável ao jogador, né, ao Tyler Conklin, questão dos Jets possivelmente ter que lançar mais a bola, ter que buscar o placar, ter que correr atrás do Buffalo Bills, o que é muito possível, muito provável, é um confronto difícil, não é um confronto fácil. O Zach Wilson tá longe de ser um QB pra gente confiar qualquer coisa nele, deu pra ver pela semana passada, que foi um desastre. Então, eu ficaria bem surpreso se ele jogasse bem. Pra mim, pra ele jogar bem, vai ter que marcar um touchdown, porque assim, ninguém faz jardas contra essa defesa, e vai ter que marcar um touchdown que até agora ninguém fez na temporada, né? Isso porque eles já pegaram o Tyler Higbee, já pegaram o Mike Gesicki, que é um cara que marca muito touchdown, pegaram o Mark Andrews, anularam o Mark Andrews, já pegaram o Pat Freiermuth, pegaram o Kelce. Então, assim, nessa última semana foi o Robert Tonyan dos Packers, assim, pegaram os dois melhores tight ends da NFL e alguns tight ends ali bem, tipo, médio para bom, assim, na liga e tal, no fantasy. Então, acho que o Conklin vai ter que, sei lá, ir contra as estatísticas todas para jogar bem essa semana. Basicamente vai ter que repetir aí o que ele fez na semana 8 contra o New England, que foi a melhor semana dele na temporada, foram, deixa eu ver aqui, 6 catches para 79 jardas. Porque touchdown com essa defesa do Bills é muito difícil de fazer, ninguém fez até agora. Assim, vai depender muito do Graham Skip ser, tipo, extremamente favorável a ele. O Buffalo tá muito na frente, o Zach Wilson tem que passar mais a bola e fazer mais lançamentos na direção dele. Vai ser basicamente isso para ele ter uma semana boa, que provavelmente não vai acontecer. Eu também evitaria o nosso querido Conklin na semana 9 aí. É isso. E é isso, rapaziada. É isso. Deixa eu ver uns comentários aqui da galera que tá vendo a gente aqui ao vivo. Aqui, ó. Interessante pra gente fazer um post, hein? Ó. O que eu faço com o Jonathan Taylor? Tava pensando nisso. O Andrews. Já tem o Waller, mas não tá fazendo nada. Interessante a gente falar de Jonathan Taylor. Igual a gente fez do Kyle Pitts, né? O que fazer com o Kyle Pitts. Seria interessante a gente fazer daqui a pouco o que fazer com o Jonathan Taylor. Porque realmente tá preocupante, cara. Tá preocupante. Complicadíssimo. Eu, basicamente, aí pra você que não... um dos assuntos da pré-live foi esse, né? Que eu ziquei o Jonathan Taylor. Os deuses do Fantasy Football me puniram, porque eu fiz uma troca bizarra. Roubei, basicamente, o Jonathan Taylor. E o cara não tá jogando nada desde então, né? Complicado. Não tem Mas, vamos ver se a gente faz um post do que fazer com o Jonathan Taylor, igual a gente fez do Kyle Pitts, pra muita gente tá precisando. Inclusive eu. Eu também. Eu também não sei o que fazer com ele, não, cara. Acabei de comprar ele. Tudo bem que ele é meu running back 2, né? Meu running back 1 é o Dalvin Cook. Mas, bizarro. Bizarro, cara. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, uma coisa pra gente poder falar. Dica de escalação, a gente responde sempre sábado lá, porque a gente precisa das notícias de sexta para dar uma informação mais concreta. Tem dica de escalação. Aqui, ó. Felipe Santos mandou. Falando em running back, acredita no renascimento do Ken Akers? Cara, esse ano eu acho difícil o renascimento. Acho que ele pode voltar a ser um cara pra estar na rotação, né? Que ele parou e parecia que ele nunca mais ia jogar nos Rams, né? Depois que saiu. Mas parece que, assim, pelas notícias de ontem, depois de não ser trocado de hoje, parece que, assim, acho que o McVay, né? O time vai conversar com ele e tal, vai voltar a treinar. É um cara que deve voltar pra rotação. Mas, assim, renascimento... Faltam 5 semanas pra gente chegar nos finalmente aí do Fantasy Football, né, cara? Então, eu não acredito, não. Pra essa temporada, não acredito, não. Sendo bem sincero, eu espero um Ken Akers talvez para ano que vem, mas para esse ano, arriscar... Sim, se já tem ele no time, segura aí, vamos ver no que vai dar, né? Mas para apostar no Ken Akers, eu não apostaria. Eu acho que ele vai mais tirar o volume do Darrell Henderson, por exemplo, que em tese seria o running back 1, do que qualquer outra coisa. Não vai, acho que nenhum deles vai ter um volume de jogo muito grande para a temporada. Vai ser um comitê ali, não tem jeito. Vão ser 3 ou 4 running backs ali dividindo. A gente esperava o Rams pegando o running back aí nessa deadline, mas não pegou ninguém. Tentaram fechar o McCaffrey, né? Mandaram a proposta alta pelo McCaffrey, mas não conseguiram. Então eu acho que vai vir um comitê, cara. Vai vir um comitê, não tem jeito. É isso, também acho. Mais ou menos por aí também. É isso, rapaziada. Essas foram as nossas dicas aí para a semana 9, nosso Fantasy de Bar
da semana 9. Você que não ouviu nosso podcast de terça ainda, cara, corre lá. O Matheus fez um detalhadão lá das trocas que aconteceram na deadline. Explicou time por time, os efeitos que a gente espera que surjam, né, nas equipes. Sim. Então, confere lá que tá bom demais também. E é isso. Essa semana tem muita dica de fantasy ainda. Fica ligado no nosso Instagram, no nosso Twitter, tá? A gente ainda tem análise de confronto, aposte VIT, post de dúvida lá para você mandar. Então, vamos que vamos para a semana 9, mais uma semana de vitória. Se tudo der certo, rumo aos playoffs do Fantasy. É isso, rapaziada. Fique com Deus. Matheus, tamo junto sempre. Valeu. Semana que vem, semana 10 já começa os 2 dígitos do Fantasy Football. E é isso. Vamos que vamos, rapaziada. Um abraço, fique com Deus aí. Boa sorte de semana. Valeu.